Este é o Azul. Olá, este é o podcast do Azul sobre crise climática, biodiversidade e outros temas ligados ao ambiente. Bom ano a quem nos ouve. Eu sou o Nicolau Ferreira e hoje vamos falar sobre a situação no Algarve, que está a atravessar uma seca muito grave. Os dados da Agência Portuguesa do Ambiente mostram que no final de dezembro o nível médio das albufeiras algarvias era de apenas 25%. Ou seja, o abastecimento de água está em risco. Esta semana ficámos a saber que o Governo planeia cortar o abastecimento de água no Algarve numa resposta de curto prazo à crise. António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, disse à Lusa que o setor agrícola terá um corte de 70%, mas os valores oficiais serão divulgados nos próximos dias após uma reunião interministerial. De qualquer forma, a situação pode ter impacto nas culturas de regadio como o laranjal. Espera-se que o inverno e a primavera ofereçam chuva para aquela região, mas, num contexto de alterações climáticas, a chuva é cada vez menos garantida. O que fazer então? Connosco temos João Garcia, presidente da Associação de Regantes e beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão. João Garcia é também agricultor e pode falar-nos sobre a realidade daquela região. Boa tarde, João. Muito obrigado por estar aqui connosco no podcast do Azul. Falou ao público esta semana, disse-nos que os agricultores não sabem o que hão de fazer perante a seca. Como é que os agricultores estão a viver esta crise? Os agricultores estão muito preocupados porque nós estamos perante uma seca extrema onde as reservas de água, as poucas reservas de água, não conseguem dar garantias para a subsistência das suas culturas, para além de pôr em causa toda a produção agrícola neste território. Isto tem sido uma situação muito complicada ao longo dos últimos anos, porque desde 2019 as precipitações têm sido muito reduzidas aqui na região do Algarve. E nós temos tido, ao longo destes últimos anos, a capacidade de conseguir ir dando e resistindo à questão da seca, mas chegamos aqui a um limite de disponibilidade de água que está a tirar o sono a muitas famílias. Os agricultores estão super preocupados porque pode estar aqui em causa a subsistência desta atividade. Fale-me um pouco sobre essas adaptações que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos, não é? Porque a seca, como estava a dizer, não começou agora. Sem dúvida, começou-se a manifestar este ciclo em 2019 e ao longo destes últimos anos nós, como entidade gestora de água aqui na Associação de Regantes de Silves, Lagoa e Portimão, temos andado a tomar medidas, tanto em termos de medidas preventivas e medidas de conseguirmos ter um perímetro de rega o mais eficiente possível. Essas medidas foram tomadas num trabalho de proximidade junto dos nossos agricultores. Os nossos agricultores hoje têm consciência da questão da utilização da água deverá ser feita da melhor maneira. Eles têm feito, ao longo destes últimos anos, vários investimentos nas suas propriedades de forma a aumentar a eficiência e a diminuir ao máximo as perdas de água. E, nomeadamente, em substituições de sistemas de rega, colocação de sistemas de rega mais eficientes, colocações de sondas. Portanto, nós temos feito aqui um trabalho juntamente com os nossos agricultores de forma a que a pouca água que existe seja utilizada da melhor forma e da melhor maneira, só que por mais eficiência que exista, por mais boa vontade que exista, se não houver água, logicamente nós não conseguimos garantir aqui a subsistência das nossas culturas e das nossas plantações. Nesses esforços, quanta água é que já foi poupada? Nós ao longo destes últimos anos, tivemos que pôr em prática um plano de contingência. Portanto, esse plano de contingência tinha vários níveis. Felizmente, nos últimos 2 anos, o nível tem sido o nível 1, o nível menos severo, onde foi possível poupar em cada campanha mais de 2 milhões de metros cúbicos por cada campanha. Portanto, nós este ano, o ano de 2023, em relação a um ano normal, poupamos quase 4 milhões de metros cúbicos de água. Portanto, num ano normal, nós gastaríamos perto dos 12 milhões de metros cúbicos de água. O ano passado conseguimos fazer a campanha com 8 milhões e meio de água. E só para ter uma ideia, este ano o que temos disponível na barragem são 2 milhões. Portanto,
com as medidas anunciadas, irá ser enviado mais algum volume de água para a nossa albufeira, que poderá chegar aos 4,5 milhões, o que, como pode imaginar, não é suficiente para agora conseguirmos garantir a subsistência das nossas culturas. Portanto, nós andamos aqui a tentar, através da captura do volume morto, também ver outras fontes alternativas de conseguir, pelo menos, arranjar mais 1 milhão de metros cúbicos, de forma a que essa situação seja garantida, essa subsistência das plantas instaladas. Fala-se neste momento de um corte de 70% no abastecimento de água do setor agrícola. Que impactos é que poderá ter este corte para os agricultores e para as próprias culturas? Pois, este corte poderá ter um impacto muito, muito severo, porque a água que nós temos, mais a água que irá ser possivelmente disponibilizada, não, a única coisa que poderá garantir é a subsistência das culturas, ou seja, salvar as árvores, que é a nossa grande prioridade, porque em termos de produção, toda a produção vai ficar afetada, toda a produção está em causa, porque nós não vamos conseguir dar água no ciclo normal da planta, e portanto existe aqui problemas muito graves em relação à questão de tentarmos ao máximo garantir pelo menos que as árvores e os investimentos que foram feitos ao longo destes últimos anos não sejam destruídos. Que medidas de curto prazo é que espera que o governo possa fazer para colmatar esses impactos? É assim, infelizmente nós não temos um plano B, ou seja, nós não temos outra hipótese de aumentar as disponibilidades de água aqui no nosso perímetro de rega sem ser com a questão da precipitação, porque existem projetos que estão agora a ser estudados, nomeadamente a questão da desanalização, a questão da captação de água do Pomarão, mas está ainda em fase muito embrionária, estão em fase de estudo. É uma fase que não nos vai dar a resiliência que nós precisamos nesta época, nesta altura, e estamos dependentes do que ainda poderá chover até ao final deste inverno, e depois aí fazer as nossas contas e ver o que é que podemos salvar com a pouca água que temos. Portanto, não existe nenhumas medidas de curto prazo, não foram pensadas nenhumas medidas que ao longo destes anos que pudessem vir dar a resiliência e que pudessem vir a aumentar o armazenamento de água disponível nesta região, e agora estamos neste ponto que muitos agricultores fizeram ao longo destes últimos anos e também aproveitando fundos comunitários, investimentos na área agrícola no Algarve, nomeadamente jovens agricultores que fizeram instalações de pomares, de citrinos, e que viram na agricultura um setor com potencial no Algarve, estão, como pode imaginar, preocupadíssimos porque não sabem o dia da manhã e possivelmente todos aqueles investimentos que foram feitos de milhares e milhões de euros aqui no Algarve, nesta área da agricultura, com fundos comunitários e muitos deles por capacidade financeira própria, poderão estar aqui em causa e ter um prejuízo enorme aqui neste território e nesta região. E estamos a falar a nível de produção, que quantidades de produção é que estão em causa? Portanto, nós aqui temos cerca de 1.200 hectares de citrinos, perto de 1.200 hectares de laranjeira, de pomares instalados e em produção. Portanto, numa ordem de grandeza de cada pomar produzir 20 toneladas por hectare, portanto serão muitas toneladas que estamos aqui a falar. Em números redondos, em termos de valores, estamos aqui a falar, caso não exista produção no próximo ano, estamos aqui a falar numa ordem de grandeza de prejuízos na ordem dos 12 milhões de euros, o que este perímetro de rega, ou seja, o que esta zona não vai deixar de produzir, vai deixar de pôr no mercado e vai deixar os agricultores, como pode imaginar, isto é uma atividade como outra qualquer, tem uma atividade que necessita de vender os seus produtos para rentabilizar a sua empresa, não tendo matéria-prima para vender, não tendo produtos para vender, não tendo laranjas para vender, muitos deles possivelmente vão abandonar as terras e vão fechar e vão se dedicar a outra atividade, neste caso que consiga ter melhores rendimentos do que este setor e esta atividade. Estamos a falar aqui, o Algarve cresceu muito nestes últimos anos em termos agrícolas,
Nós temos aqui culturas novas que estão agora em produção. Tem grande potencial agrícola o Algarve. Nós temos um clima maravilhoso para a agricultura. Temos solos muito bons para a agricultura. Falta-nos a água. O João também é agricultor. Há quanto tempo é que faz agricultura e o que é que produz? A minha agricultura vem de família, portanto, já os meus avós, o meu pai, nós fomos sempre tratando as nossas terras e tentando que a parte agrícola da nossa exploração nunca desapareça e que esteja sempre presente. Portanto, nós não somos grandes agricultores, mas ao menos tentamos manter aquela que foi as tradições dos nossos avós e tentar que o território e os nossos espaços estejam ocupados para a agricultura, naquilo que nós também acreditamos. A nossa exploração é citrinos, é laranja, portanto, nós aqui em Silves, aqui o Silves é responsável pela exportação de 50% da produção nacional de laranja. Portanto, aqui é mesmo o ex-libris da laranja do Algarve. E todo este território e toda esta zona poderá ficar devastada caso não exista água nos próximos tempos, porque estamos a falar de culturas de regadio, culturas que precisam de água e que são culturas que sem água vão acabar todas por morrer e vai ser uma tragédia aqui nesta zona. Que impactos é que está a observar no terreno por causa da seca? É assim, os impactos que estamos a ver é que o Algarve precisa de diversificação da economia, não pode estar só ligado ao turismo. E o que nós vimos é que a agricultura foi o setor que mais cresceu aqui no Algarve a seguir ao turismo. Tem um grande potencial, há muita gente a querer investir na agricultura no Algarve, mas muita gente que está a abandonar o Algarve na questão dos investimentos agrícolas e está a ir para outras zonas onde estão a ser criadas condições para que se produza alimentos, neste caso que é o que a agricultura faz, é produzir alimentos para as populações. E estão a ir muitos deles aqui para Marrocos a fazer investimentos agrícolas, porque, por incrível que pareça, Marrocos nos últimos anos, e face também às medidas que foram tomadas pelos seus governos, investiram em barragens e em zonas para criar áreas propícias para a agricultura e para desenvolver a agricultura de regadio para poder produzir alimento para as suas populações. Portanto, nós aqui, quando estamos a falar na agricultura e na água, ter atenção que às vezes ouve-se muito que a agricultura gasta muita água e eu gosto sempre de corrigir essas pessoas que o dizem, que a agricultura não gasta água, a agricultura transforma água em alimentos. Portanto, terem atenção que muita da água que nós utilizamos na agricultura está nos próprios alimentos e é utilizada para a alimentação. Portanto, é necessário, e estamos a falar de uma cadeia alimentar que está dependente da agricultura. Portanto, é de total importância pensar no futuro, se realmente faz sentido fazer agricultura ou não aqui no Algarve e se faz, é necessário criar uma vez por todas condições para fixar investidores e pessoas que queiram aqui fazer da agricultura a sua atividade. João, muito obrigado pela disponibilidade para esta entrevista e boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.